Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a gente queria abrir esse episódio lembrando você, ouvinte, e também você, convidada, do que é o Reimpulsa e por que esse espaço existe. O Reimpulsa é um projeto de reencontro, um movimento que nasceu do olhar atento às transformações que a maternidade provoca. Vendo isso como potência, como virada de chave, e não como o fim do que éramos, mas como o início de novas versões de nós mesmas. Antes de darmos sequência, a gente tem um ritual com todas as nossas convidadas no inicinho do podcast para você acender a nossa vela do Impulsa, que foi desenvolvida com a nossa identidade olfativa, o nosso cheirinho, para você acender essa chama interior, essa potência, e iluminar todas essas mulheres lindas que estão nos ouvindo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aproveitando, né, para dar sequência do Reimpulsa, o Reimpulsa é um braço do Impulsa, o nosso movimento que fala muito sobre resgate de identidade em 3 pilares, o In, o Pulsa e o Impulsa, para olhar para dentro primeiro, para conectar com o que está pulsando, para impulsionar, não nos limitando a um único propósito. Bom, e hoje a gente está aqui para abrir espaço para essas conversas, histórias cheias de presença, de coragem, de reimpulso. E a gente está muito feliz de te receber aqui, que representa tudo isso para a gente. Uma mulher que comunica com verdade, com presença e que encontrou formas de viver a maternidade em meio a uma carreira que pede visibilidade e constância. Apresentadora, mestre de cerimônias, jornalista da Rede Minas, criadora de conteúdo e mãe dos gêmeos Tereza e Joaquim, de 5 anos, seja muito bem-vinda, Dani Murad. Que alegria ter você aqui com a gente, nos reimpulsionando. Eu que agradeço encontrar vocês nessa caminhada que é tão importante, né? A gente às vezes fica naquele discurso clichê, ninguém solta a mão de ninguém, mas no fundo é isso que nos basta, que nos impulsiona, né? Estar sempre de mãos dadas com pessoas que estão dentro daquela afinidade do que a gente acredita que é a nossa verdade. É isso mesmo. Perfeito. Bom, então iniciando com as nossas perguntas. Dani, você já estava numa carreira consolidada na televisão, com uma imagem pública forte e reconhecida. Como foi se perceber nesse novo papel após se tornar mãe de 2 ao mesmo tempo? Você sentiu mudanças na sua identidade, na mulher que você se via na tela e naquela mulher que você estava se olhando no espelho? Como foi isso? Eu falo que, assim, a maternidade é a jornada mais louca da vida de uma mulher, né? Porque são muitas coisas acontecendo, né? Ao seu redor, dentro de você, emocionalmente. Os hormônios, né? Eles mudam. E eu trabalho em televisão desde os 15 anos, né? 14 anos eu comecei. Então, são 30 anos praticamente. E naquele momento eu precisava olhar de uma outra forma, tanto para minha carreira quanto para o que eu queria dali para frente, né? Me vi mãe de gêmeos, né? Num casamento estável, num trabalho, né? Estável também, fazendo a minha produção de conteúdo e de repente eu falo, meu Deus, e agora? Né? E aí eu e meu marido, a gente foi se encontrando ali naquela vida, naquela rotina e de repente veio a pandemia, né? Foi logo antes da pandemia, né? São os filhos da pandemia. Em janeiro e a pandemia veio em março. Então eu falei, agora, né? Estou em casa com os 2, nada melhor que eu viver esse momento intensamente. Foi isso que eu fiz. Né? Eu trabalho na Rede Minas, então eu juntei férias, licença maternidade, férias prêmio, tudo que eu podia juntar de benefício ali naquele momento. E fiquei praticamente 1 ano em casa com os meninos, né? Que privilégio. Ô, Dani, aproveita, vai te perguntando isso. A sua gravidez de gêmeos, ela foi natural de gêmeos? Foi FIV. Ah, foi FIV. E quando você ficou sabendo que era gêmeos, como é que foi? Porque aí já tinha uma expectativa, assim, né? E eu tava com 40 anos já, né? Porque mãe de 2, na pandemia, você teve ajuda? Tive. Foi assim, bom, né? Porque eu falo que eu vivi vários momentos, assim. Tinha época que eu queria ter filho muito nova, depois eu não queria. Aí depois eu achava que não estava no momento, porque eu morava em outra cidade. Então eu falava, gente, que momento que eu vou ter filho? Aí quando eu fiz 37, eu falei com meu marido, olha, acho que a gente precisa dar uma olhada aí agora, vamos ter filho, não vamos? E aí ele falou, então vamos ter filhos. Aí fizemos aquilo tudo que era de praxe, né, para poder engravidar. E o médico falou, olha, vai tentando aí.
Vai tentando que vai estar tudo certo. Vocês não têm nenhuma dificuldade e tudo. E aí foi chegando 38, foi chegando 39, meu marido falou, ai, ai, ai. Falei, não, então vamos resolver esse problema. Aí procuramos um especialista, fizemos a FIV e já existia uma expectativa, né, de serem gêmeos. Como foi o susto? Então foi um susto muito bom, assim. Um susto esperado, né? Foi um susto gostoso. E os meninos nasceram, uma gravidez super tranquila, nasceram de 38 semanas, nasceram numa segunda, na quarta a gente já estava em casa, sabe? Foi bom, foi uma gravidez tranquila, sem excesso de peso, sem diabetes gestacional, nada. Assim, foi perfeito, os meninos nasceram super bem. E aí, com aquelas 2 crianças na pandemia, eu falei, agora eu já tô aqui, vou curtir, né? Porque a gente não podia sair, não podia fazer nada. Então, eu tinha ajuda, né? Assim, da minha mãe nem tanto, porque era aquela coisa, minha mãe ainda estava trabalhando, né, meu marido trabalhando, não dava para ficar circulando demais com o recém-nascido por causa do vírus. Então a gente tinha uma ajudante em casa, que era a Cida, que ficou comigo muitos anos, e a babá dos meninos na época. Então, enquanto eu estava amamentando um, a outra estava fazendo comida, a outra estava cuidando do outro. Só que quem tem gêmeos tem que ter 3. Isso que eu falei, porque isso que eu estava imaginando, porque quando você falou pandemia, eu falei, nossa, grávida de gêmeos, né? Assim, já é difícil você não ter uma ajuda ali para um caso desses. Eu vou sair um pouquinho do script aqui, pular um pouquinho as perguntas, porque me deu curiosidade, Dani. Assim, porque sua maternidade coincidiu com um momento muito específico, que foi a pandemia. E você aqui, né, iniciou contando que sua jornada foi desde o início, né, desde os 14 anos, muito jovem. Acredito que muito na atividade, por sentir sua energia. Vejo que é uma pessoa que está sempre movimentando. Você falou, me dei o direito de parar, mas vamos falar assim, como é que foi essa pausa? Porque eu acho que a pandemia, no geral, mexeu muito, né, com todos nós, no sentido da gente estar ali parado, literalmente sem poder se deslocar. E você ainda tinha a maternidade dupla, né, acontecendo. Então, assim, como foi parar para a Dani nesse momento? Olha, eu acho que eu estava tão afundada, assim, no bom sentido, tão mergulhada, tão imersa naquilo das 2 crianças, que eu nem me toquei, assim, que eu não estava indo trabalhar. E também porque havia produção de conteúdo, né? Vamos falar, Eu falo assim, o trabalho formal, né, de chegar, bater o ponto, fazer um jornal, escrever e tal. Não tinha isso, mas, obviamente, os meninos dormiam e eles falam assim, a mãe tem que dormir quando o menino dorme. Que dorme o quê? Não dorme. Aí você tá arrumando uma coisa, tá... Eu sou muito ativa, então eu produzia um conteúdo, fazia uma receita. Produtora de conteúdo ali, no Instagram também. Você acaba que são trabalhos diferentes ainda, né? Você considera a produção de conteúdo, hoje você tem uma rotina assim de produção de conteúdo pro Instagram? Jamais. Não, é algo Não, gente. Não, orgânico mesmo. no meu caso, não tem jeito. Eu falo assim, se eu hoje fosse ainda mais dedicada só à produção de conteúdo, eu teria que escolher, sim, a produção de conteúdo ou a televisão. Porque é impossível você demandar tanto assim. Então, eu estava ali produzindo e as pessoas queriam saber muito dos meninos, você sabe? Elas queriam ver a cara das crianças, elas queriam saber o que eu estava fazendo, como é que era. Porque gera muita curiosidade, né? Quer dizer, dos gêmeos, de ser um menino e uma menina, ainda tinha 3 cachorros em casa. Nossa, eu vi mesmo. Então, assim, era muita coisa. Mas era um momento que, assim, que eu me permiti e fui deixando me levar. Em nenhum momento me veio a frustração de não estar fazendo jornal. Tanto que quando eu voltei, eu falava assim, gente, me demanda trabalho, me demanda. Só que estava todo mundo ainda no ritmo da pandemia. Então, não sobrava muita coisa para fazer na TV ali, né? No que era a minha função naquele momento. Então, eu fui ajudando como eu podia, gravava um texto, revisava o material. E aí, depois, quando eu voltei, eu voltei já com os meninos em pré-escola. Maior, assim. Porque a gente fala muito que essa linha da maternidade, do reencontro, é muito individual para cada um, né? E eu acho que é uma bênção mesmo quando a gente consegue ter essa pausa muito em paz para curtir ali. Porque eu vejo assim, eu tenho um filho também que vai fazer 5 anos agora. Ele foi também de pandemia, mas ele literalmente nasceu já na pandemia, foi em julho. E ele ainda foi prematuro, ou seja, eu fiquei dentro do hospital com ele. Mas, ao contrário de você, eu estava ainda num período de início ali de uma transição que eu havia feito. Então, estava começando ali com as consultorias. E por meu filho ter sido prematuro, eu ter ficado ali um mês no hospital com ele, eu voltei para casa, meu trabalho dependia 100% de mim, minha cabeça pirou. E eu falo que o primeiro ano do meu filho, eu me dei essa pausa,
porque eu também queria estar ali, mas ao mesmo tempo foi uma pausa com uma culpa de não estar dando conta de voltar a trabalhar, com o sentimento de que eu não estava dando conta, de que eu estava falhando ali no sentido de eu gosto de trabalhar, mas eu não estou dando conta. Então, assim, e eu falo isso muito, que é muito individual, porque isso não é pra todo mundo. Tem gente que a vida segue, que trabalha, tem gente que pausa e tá tranquilo, tem gente que volta pro trabalho, às vezes, com 1, 2 meses e tá ótimo, né? Aquela, ufa, que bom que eu voltei. Então, assim, é bom quando a gente vê que é muito individual mesmo. Totalmente. Eu tenho culpa zero. Zero culpa. Zero culpa de qualquer coisa. Dou uns berros de vez em quando, zero culpa dos meus berros. Eu pensei, não, será que eu deveria ter dado esses berros? Não, deveria. E ok. Libertador ouvir isso, porque quando a gente fala de maternidade, uma das palavras mais recorrentes é culpa, né? E eu te fiz essa pergunta, Dani, também, né? Curiosa para saber como é que foi a sua pausa, mas também que dividindo rapidamente a minha experiência, o meu foi um pouco oposto. Eu voltei a trabalhar com 2 meses e trabalhava de casa. Então, eu tava, mas não tava. Então, diferente dessa pausa presente, eu tentei abraçar, eu acho que muitas mulheres fazem, ou então às vezes não tem nem escolha, né? A gente muitas vezes tem que fazer o que tem que ser feito, assim. Só que o meu primeiro ano de maternidade eu considero que foi um ano não presente da forma que eu gostaria que tivesse sido, porque era reuniões e mamadas. Então, tira do peito, vai pra reunião. Então, eu não tava nem naquela troca, né, do olhar ali. Eu tava querendo. E aí eu surtei. Aí eu falei, agora eu preciso pausar. É porque chega uma exaustão também, né? Com certeza. Você tá dividida ali, você não sabe. E aí, no segundo, quando a Maitê fez 1 ano e 2 meses, aí eu falei, agora eu vou parar e agora eu vou estar com ela. Então, me dei também, né? Me organizei para fazer essa pausa programada, para quase com muita culpa também aqui, não vou mentir, mas para correr atrás de um prejuízo. Eu falei, eu preciso me conectar, porque senão vai ser mais um ano que eu não tô vendo que tá. Claro, tava ali cuidando de tudo. O que eu falo é a presença. Então, muito bacana saber, né, que você, assim, pôde ter esse tempo e curtiu, porque eu acho que é um tempo que não volta. E que é um processo muito individual, né? Cada uma tem o seu. E trazendo para o meu lugar de fala, assim, aquece muito meu coração te ouvir que você teve esses gêmeos lindos aos 40 anos. E eu falo isso porque eu ainda não sou mãe, mas tenho desejo de ser. Então, eu trago muito esse olhar de ainda não mãe para relembrar as mulheres que vocês são, além da maternidade, que antes de mãe vocês são mulheres, né? E na minha experiência, esse relógio biológico, né, ele começa a correr, eu tenho 36, vou fazer 37, e eu quase fiz a pior escolha da minha vida, a mais errada, por correria desse relógio. E graças a Deus, assim, eu não fiz, porque eu poderia hoje estar vivendo algo que, graças a Deus, eu não estou. Então, assim, é muito inspiracional para mim escutar que você, aos 40 anos, teve lindos, saudáveis. Tive aos 41, né? Engravidei com 40. Então, assim, para mim, escutar, aí vem muito do meu lugar, né? Que tenho esse desejo. Ainda dá tempo, né? A gente não precisa entrar numa correria louca e se atropelar e por motivações erradas, fazer escolhas muito erradas, né? Então, acredito que para mim e para outras mulheres também que vão nos ouvir, escutar isso aquece o coração e demais. Sempre dá e, assim, a gente não... Muitas vezes, a gente tem o anjinho e o capetinho aqui, né? E a gente muitas vezes não deixa o anjo falar. Deus encaminha tudo. Sim. No momento exato, né? Enquanto eu estava ali com meu marido conversando, vamos ter. Ele falava, não sei se eu quero ter, né? Eu passei muita dificuldade na vida. Isso é uma coisa que norteia muitos pensamentos, né? Passei muita dificuldade, não sei se eu vou ter condição de criar um filho. Eu falei, olha, deixa eu te contar, meu querido. Se não for você, vai ser outro homem. Você precisa escolher se você quer. É com você que eu quero ser mãe. Beleza? Aí ele pensou, não, é isso mesmo que a gente quer, que eu quero, então vamos junto. Então sempre dá. Hoje as pessoas falam assim, você teria mais filhos? Talvez se não tivesse vindo a pandemia, né, se eu tivesse, sei lá, 43, com os meninos com 1 ano e meio, 2, eu teria. Eu vou fazer 46, né, então eu falo assim, com a energia de hoje, por ter tido gêmeos, se eu tivesse tido só um, eu teria. Por ter tido gêmeos, eu não teria. Mas a maternidade é algo que te revela
o seu melhor lado e o seu pior também. Né? Então eu falo que sempre dá tempo. Né? Deus foi lá e falou assim, não vai ter agora não, mas agora. Mas calma aí que vem 2 de uma vez. Sabe? Então, assim, você hoje falando, né? Foi uma escolha que eu poderia ter feito uma escolha errada e tudo. Talvez não fosse, mas foi Deus falando assim, dá uma freadinha aí que daqui a pouco vem. Não era tão errada que foi Deus que me tirou. Isso que eu sei. Então ele escancarou, tipo assim, calma. Não vai, respira. Sempre dá. Eu falo muito com as minhas amigas. A gente para de chorar, para de sofrer. Tudo tem a hora certa de acontecer. Quando na minha vida que eu pensei que eu seria jornalista, gente? Nunca. Eu brincava com as minhas amigas no prédio, eu sempre queria ser professora, médica, e a minha vizinha queria ser jornalista. Eu falava, nossa, que profissão de velha essa menina quer ter, né? Eu só pensava. Então, assim, tudo tem a sua hora para acontecer. Ô, Tânia, até puxando esse gancho do jornalismo, e voltando ali no lugar da pausa, né, de ficar tranquila, você acha que você já, né, por você já estar ali numa carreira mais consolidada, né, e até a gente fala muito aqui no Impulsa, da gente conseguir realmente trabalhar ou estar ali, né, em atividade com aquilo que pulsa dentro da gente, que a gente acredita que esse é o nosso grande chamado para estar aqui e é o que a gente consegue fazer de melhor para o mundo. E você falando, né, assim, acho que quando a gente faz uma pausa tranquila e volta a trabalhar com uma tranquilidade, é porque a gente está num lugar que a gente gostaria de estar. Então, você acha que também, assim, esse lugar que você já estava, né, como carreira, você se sentia ali satisfeita, se sente realizada e você acha que isso foi muito mais fácil até para você dar essa pausa e depois saber que você iria retomar ali para um lugar que já te fazia um quentinho mesmo de, eu vou parar, mas eu sei que eu vou voltar porque é ali que é o meu lugar. Ou você não tinha? Médio. Médio, porque assim, eu tô na Rede Minas há quase 13 anos. Eu já estive nas afiliadas à Globo, na Record, na Band, na Alterosa. E eu fui muito feliz em todos os lugares, mas em muitos momentos eu fui muito infeliz. Né? No momento da minha gravidez, eu nem estava no departamento de jornalismo, que é o que eu gosto mais de fazer. Eu estava em outro lugar, né, por ter sofrido assédio moral de outra mulher. Então, eu nem estava tão feliz. Mas eu falei, o quê, gente? Tem 2 crianças aqui dentro de mim. Como que é desse povo? Ó, tchau pra vocês. Né? Eu tô vindo aqui me divertir. Então, eu fazia dali, mesmo não estando 100% satisfeita com o que eu estava produzindo, eu estava ali entregando o meu melhor. Eu sou dessa opinião. Tô aqui, vou fazer bem feito. A faxina vai ser a melhor faxina que você já viu na vida. Eu tenho muito isso comigo. E a gente não sabia como seria a volta. Verdade, porque teve... Né? Eu sabia que eu ia voltar porque eu sou funcionária pública, né? Eu passei no concurso para estar ali. Mas eu não sabia como seria a volta. Se seria para o jornal, se seria para o mesmo lugar que eu estava, se seria para outra função. Eu não sabia. E, de repente, fui surpreendida com um convite de uma gestora que estava lá para fazer um programa que nunca passou pela minha cabeça apresentar. E foi muito legal, né, essa retomada. E fiz com muito prazer. Hoje o projeto encerrou a temporada, eu já estou em outro projeto, fazendo o que eu gosto, com pessoas que eu adoro. Então, assim, aquela pergunta, você sabe? Não, foi mais ou menos. Não foi, não foi. Né? Legal. E, Dani, a rotina do jornalismo, a gente sabe, não tem hora certa. É intensa e cheia de pautas e imprevistos. Como foi e como é manter esse tempo de qualidade com os seus filhos e, ao mesmo tempo, reservar momentos para você se cuidar, se olhar e se reconectar com a sua essência? É difícil, né? Porque eles estão numa fase, já numa idade, que demandam muito da gente no sentido físico também, né? Não só a educação, essas coisas, mas no físico. Você precisa levar, você precisa buscar, você precisa conferir um banho, conferir um dente, a comida, conferir a roupa, senão sai igual Agostinho Carrara na rua, né? Chega uma idade já... Exatamente. Então, assim, fisicamente é cansativo, mentalmente tem hora que é desgastante. Eu falo assim, hoje eu vou lá pra TV. Ufa, que eu vou 3 dias presencialmente, os outros 2 eu trabalho de casa. Então, quando eu vou, eu me esqueço completamente de tudo que tá norteando ali aquela maternidade. Eu só lembro assim, minha mãe e o meu marido que me ajudam a buscar, hoje é seu dia, hoje não é. Mas eu tô lá na TV, eu nem lembro se os meninos estão merendando, se estão brincando, nem lembro. E foi sempre assim, Dani? Eu tô perguntando isso porque eu tô sempre aqui olhando pro futuro. Uma hora eu vou chegar nesse lugar, será que eu vou conseguir? Porque
Hoje, eu volto para o mercado de trabalho 100%, voltei, né? 100% presencial. É o tempo inteiro, assim, mandando mensagem. Porque eu sou controladora também, né? Pois é, eu também era. Oi, ou quando eles vão crescendo, esse controle vai dando uma diminuída. Uma diminuída, sabe por quê? Porque a sua criança aprende a argumentar. Você está ensinando ela a fazer isso. Você está encorajando seu filho ali. Então a criança aprende a argumentar, ela aprende a te explicar, ela aprende a te contar com detalhes tudo que ela viveu. Então você começa a relaxar, né? A não ser quando o telefone da escola toca e fala, machucou. A única coisa que o telefone só vai tocar para falar, machucou. Não vai fazer outra coisa, entendeu? Então, assim, eu relaxo completamente. Quando eu estou na TV e quando eu volto, depois de um dia produtivo, eu falo, graças a Deus, meus meninos estão em casa, de banho tomado, jantado e de preferência dormindo, né? Ou com a minha mãe ou com meu marido. Então, você aprende a relaxar, porque toda a sua outra obrigação, você já fez de manhã, já fez de noite, já fez fim de semana. No meu caso, que trabalha à tarde, o meu tempo ali é totalmente dedicado ao meu trabalho. É a minha produção, é o que eu preciso fazer, é o que eu tenho que entregar, que eu não posso ter presença ali, né? E desconectada. E falando, né, de tempo de qualidade, assim, eu tenho, para mim, que quanto mais a gente se realiza como mulher e quando a gente está presente na nossa, com a gente mesmo, a gente volta melhor para eles, né? Eu ainda não consegui, por exemplo, tem coisas que eu não abro mão, né? Então, por exemplo, alguns tratamentos que eu faço eu não abro mão, a unha eu não abro mão. Então, se é um dia eu fazer, eu falo com meu marido assim, é o famoso inegociável, né? Resolve. Né? Meu marido do dia pegou um trânsito, um acidente, ele, nossa, como é que eu vou fazer? Eu falo aqui os telefones, ó. Resolve, porque eu estou entrando para o estúdio. Não posso te ajudar. Então, você começa a demandar. E eu ainda não consegui voltar para a atividade física. Em função das múltiplas atividades que eu gostaria de proporcionar para os meus filhos. Não que eu não tenha tido isso, mas eu acho que na minha época de criança, faltou minha mãe pegar mais no meu pé. Se minha mãe tivesse pegado mais no meu pé, eu não tinha malandrado. Assim. Então, os meninos fazem natação, fazem aula de música, que eles adoram, né? Fazem o esporte depois da escola, que eles gostam. O Joaquim faz futebol, a Tereza agora está fazendo fonoaudiólogo. Então, assim, a minha manhã é meio sufocante. Mas eu vou trabalhar tranquila. Zero culpa, zero, sabe, encanação. E até na sua fala de ainda não voltei para o exercício, né, físico, a gente vê que não vem carregada de uma culpa e de uma cobrança. Isso é muito maravilhoso. Nem pensar, para de comer doce. Entendeu? Que eu não preciso me deslocar para nenhum lugar. Mas fisicamente, hoje, eu não consigo me deslocar para atender essa minha necessidade. Então, eu paro de comer doce, paro de comer pão, paro de comer macarrão, para poder chegar no peso que eu quero. Mas a atividade ainda está ficando em segundo plano. São os pratinhos, né? Algo a gente vai tentando, algo a gente tem que fazer escolha. Todos a gente não consegue. Vai lá. Não, eu adoro esse negócio de pratinho, porque assim, você trazendo aqui, né, e esse seu, assim, seu jeito de lidar, eu acho que é muito inspirador mesmo, porque é difícil, a gente às vezes se sente essas culpas, já não consegui voltar, a gente estava conversando agora há pouco, né, Ju, assim, de que às vezes as fases mesmo, seja você retomar um trabalho, ou seja, às vezes você cair naquele lugar de, nossa, tá muito difícil essa fase com meu filho agora, e se permitir, então eu vou comer isso porque eu mereço, ou eu vou deixar de fazer academia porque, nossa, tá difícil demais. Cai nesse lugar um pouco do vitimismo ali também, não é nem do vitimismo com o outro, mas é com a gente mesmo, no sentido de... Você tá se enganando, né? Se enganar. E aí quem se frustra, na verdade, é você com você mesma, né? Porque você não sai do lugar. E aí você entra numa roleta russa ali de, meu Deus, eu não tô conseguindo, né, sair. E eu vejo que, assim, quando a gente tem essa maturidade mesmo, né, de entender que a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos, e se um pratinho cair, a gente vai ter que, beleza, caiu, daqui a pouco eu pego ele ali, deixa eu continuar rodando esse daqui. A vida fica mais leve, né, e pelo que eu tô conversando aqui com você, eu vejo que você enxerga a vida com um pouco mais dessa leveza de que tá tudo certo, um pratinho cair. Tô certa? Certíssimo, caiu, varre lá, joga fora e continua, equilibra um novo. Porque é o seguinte, eu tenho um colega que trabalha hoje diretamente comigo, ele fala assim, ele fica me olhando e fala, você é tão prática, né? Então, eu acho eu trato de maneira prática e direta o que precisa ser feito, porque senão eu vou ficar remoendo aquilo e vai me incomodar. Sabe quando você passa o dia e fala, nossa, tem uma coisa me incomodando, você não tá lembrando o que é.
Se uma coisa me incomodando, na hora que você relaxa, você fala, gente, era isso. E aqui Não, eu não quero nada me incomodando, eu quero resolver, ficar livre. eu ouso dizer que, né, não é nem você não liga de deixar o pratinho cair, você só pega aquilo que você dá conta de carregar. Se bobear até eu jogo o pratinho, pra ele cair antes, de estressar. Aí eu jogo o pratinho, sabe? Eu acho que nessa toada que a gente tá aí, na próxima pergunta, eu já até que sei a resposta, assim, pelo que a gente tá percebendo. Mas, além da sua presença na TV, você também produz conteúdo, né? Como você mencionou. E a participação dos meninos, desde sempre. Todo mundo muito curioso e com certeza isso vai sendo acompanhado. E aí vem a questão das críticas, né? Porque a gente tem muito esse lugar na maternidade, de quase uma cartilha do que cada vez mais, o que pode, o que não pode, deixou, não deixou. Nesse julgamento da mãe perfeita que não existe, eu já percebi que você não se importa com ele. Mas em algum lugar, em algum momento, na verdade, essas críticas te deixaram frustradas? Você não vou mais expor meus filhos, isso não tá me levando num lugar legal? Como é que é essa situação? Eu acho que depende muito do dia. Tem dia que eu tô a fim de mostrar, tem dia que eu não tô, tem dia que os meninos querem muito aparecer. E às vezes eu nem produzo tanto conteúdo com eles por perto, mas eles são muito rápidos, né? Nessa idade os crianças são muito inteligentes. Então, eles querem aparecer no vídeo. Então tem dia que eu falo, não vai pra lá, não vou te mostrar, não. Vai pra lá, você tá de uniforme, não quero que apareça. E assim, vai muito por isso, sabe? Às vezes uma mãe fala alguma coisa, mas é tão raro. É tão raro que quando fala, eu falo que não tem resposta melhor que o joia. Você nem precisa. Você não vai. Resposta mais sábia. Já diria meu pai, que ele já responde assim. Um joinha, o assunto acaba ali no joinha, sabe? Obrigada. Claro que muitas vezes a crítica, né, vem carregada de uma tentativa de ajuda. E aí depende do seu olhar para aquele lugar, naquele momento. Mas tem crítica pela crítica, aí é o joinha só, né? Então, eu não dou muita bola, não, porque não dá tempo de você pensar nisso também, não. Realmente, Não dá tempo, não, gente. Eu tenho que pensar na merendeira. Eu tenho que pensar se colocou o lixo para fora, sabe? Não dá tempo. Você tem que fazer o que precisa ser feito e pronto. E dormir sem culpa. Porque, assim, óbvio, as pessoas são diferentes, né? A gente convive com pessoas diferentes. Mas quanto mais prática você deixa a sua vida, mais Melhor pra tempo você vai ter para fazer outras coisas que vão te dar muito prazer. E você não deixa a perturbação te tomar a cabeça. Sim. Sabe? É isso. Ô, Dani, e com relação a você, o que você considera que é seu momento de reabastecer? Você falou um pouco de estar ali no trabalho, quando você está no trabalho você esquece que é esse momento que você quase que reabastece mesmo. Você acha que hoje, por exemplo, né, com seus filhos com 5 anos, com todas essas demandas, que é isso, eu acho que, igual você falou, a fase do necessidade ali de amparo vai passando um pouquinho, vem essa necessidade das demandas ali de educação e de levar e buscar e de, né, orientar, e acho que depois vão vindo outras fases. Mas hoje, né, a Dani hoje com os filhos ali, como que você tem esse tempo pra você? Ou você não tem e você não enxerga isso como algo assim que você precise hoje? O filho é igual o videogame, né, gente? Só Muda a fase, vai ficando mais difícil. Jura? Mais difícil? É porque é o seguinte, hoje o questionamento é assim, por que eu tenho que tomar banho? Não quero escovar o dente agora. Por que a gente não pode comer macarrão todo dia? Daí a pouco a criança cresce, muda o questionamento. Você tem que mudar seu repertório. Porque hoje você ainda dá uma engalelada ali, né? Depois você não vai ter como fazer isso. Mas eu acho que, assim, eu gosto de muitas coisas que são muito simples. Toda a vida eu fui assim. Eu gosto de colorir, eu gosto de desenhar, eu gosto de trabalhos manuais diversos, eu gosto de planta, eu gosto de organizar. Então, assim, mesmo antes dos meninos, eu fazia tudo isso. Então, eu fazia uma aula de costura, aí você fala, vamos fazer uma aula de pintura? Vamos também. Vamos ali fazer uma aula de jardinagem? Vamos. Sabe? Eu sou essa pessoa. Né? Eu prefiro 1000 vezes que você me chame para fazer uma coisinha bobinha do que correr uma maratona. Mas se chamar, eu corro também. Pode andar no meio do caminho? Então vamos lá. Então, hoje, eu incluo muitas vezes os meninos naquilo que eu quero fazer. Sim. Entendeu? Eu tô querendo ir num parque. Então, vamos ir no parque? Né? Às vezes eu tô querendo organizar o quarto. Gente, vamos ver quem organiza melhor. Aí eu dou um cesto para um cesto para outra. Aí eu vou ser para guarda-roupa, que é uma coisa chatésima.
Joaquim, aqui a sua pilha de cueca, você guarda direitinho lá no buraquinho, tá? É o que precisa ser feito. Então, nisso, eu sinto também o prazer. Então, vamos lá embaixo colher fruta. Então, eu tenho um quintal. Vamos plantar, vamos lavar, vamos... Eu sinto prazer nessas pequenas coisas que para muitas pessoas são tolas, né? Então, Mas que é o que te reabastecem. E a gente tem uma coisa que a gente sempre fala também, essa questão dos hobbies, né? Pra nós, mulheres, certeza. principalmente. Que eu acho que às vezes os homens têm ali, o futebol, né, da quinta-feira, tem a corrida. Meu marido é maratonista. Então, assim, ele não abre mão do dia do treino dele. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba deixando de lado essas coisas que a gente gosta. E você trazendo isso aqui, eu acho que é tão importante, porque, de novo, quando a gente tem ali essas certezas do que nos abastece, né? Seja essas pequenices mesmo, de colorir, de pintar, né? De fazer uma aula. Eu brinco que uma das primeiras coisas que eu fiz depois de eu ter meu filho, tava na pandemia ainda, que eu tenho até o vídeo, né? Com a máscara, foi uma aula de cerâmica. Porque justamente eu também amo essas coisas de artes manuais. E eu falo assim, gente, por que não experimentar coisas novas? Porque isso é uma forma da gente desligar a cabeça. Pra mim também. Higiene mental, você esquece. Total. E agora, eu achei isso incrível, até pra gente como mães também, a gente pegar, porque a gente traz muito isso, né, Juju, nas nossas vivências do Impulso. A gente quis trazer muito esse lugar assim, vamos estimular essas atividades sensoriais em diversos lugares, seja numa cozinha, seja numa cerâmica, numa pintura, num yoga, onde quer que seja, pra gente mostrar o tanto que é importante, né, pra nos reabastecer. Mas mais do que isso, quando você me falou isso agora, eu pensei, gente, mais do que nos abastecer, é quando a gente sabe o que nos abastece, depois é mais fácil a gente trazer os nossos filhos pra isso e vira momento. Eu ia pra isso agora, eu achei uma sacada maravilhosa, inclusive mães que estão ouvindo, que falam que não tem tempo, tá aí a solução. Incluir os filhos nesses momentos. Eu vejo, só aproveitar, eu vejo, porque realmente, eu amo desenhar, eu sempre amei colorir. E assim, a atividade que eu mais gosto de fazer com o Gugu é, filho, vamos desenhar. Porque eu fico lá horas desenhando. E você esquece. Você tá tão preocupada se o seu risco vai sair da linha. Que você não tá nem lembrando. Só que muitas vezes a gente espera eles nos convidar. E aí, se a gente já tem isso assim, ó, essa atividade é minha atividade de hobby, é que me desliga. É isso, né? Gente, ontem eu tava colorindo com meu filho. Aí ele falou assim, vamos jogar peteca? Falei, vamos. Ele não consegue bater na peteca. Mas ali, com 5 minutos, ele ficou tão exausto. Ele, mamãe, preciso parar e tomar uma água. Pronto, voltou para colorir. Então, você se envolve naquilo que depois você vai descobrir que te dá prazer. Eu queria ter mais tempo? Queria para ler um livro. Né? Eu li recentemente um livro que eu devorei o livro. De tanto tempo que eu não achava algo tão interessante. Mas que horas? A hora que os meninos dormem. Sim. Porque senão eles vão te chamar toda hora. Eles querem atenção. Né? Você acaba se frustrando, né? Porque você lê e toda hora, ai, não consigo fazer isso. Só deixa o livro lá. Tem 2 pilhas assim, ó, na minha frente. Eu deixo lá. Eu vivo muito isso com a Ju e com a Tetê. Quando a gente pega qualquer livrinho pra colorir, eu e a Ju, a gente fica mais entretida. Aí ela fala que vai fazer outra coisa, a gente, mas já? A gente fala que é pra gente, né? A gente que vamos colorir? Nós duas, a gente, não, mas já, vamos continuar colorindo. E os meninos em casa gostam muito de quebra-cabeça. Então, lá em casa tem muito quebra-cabeça. Eles adoram fazer receita. Então, às vezes, quando eles estão muito agitados, gente, vamos fazer uma receita? Vamos fazer uma receita. Aí, se a receita dá uma rendida, eu ainda filmo a receita e posto na rede social. Porque eles gostam de fazer, de participar. E às vezes, as pessoas na rua falam assim, nossa, é tão famoso. Aí eles, que famoso, mamãe? A pessoa te viu na receita que você fez. Estou fazendo sua receita. Ele, é tão fácil, né? Pois é. Então, ele já se envolve naquilo que é banal. Né? Às vezes, a pessoa fica pensando, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para levar. Então, gente, ultimamente eu viajo tão pouco. Eu viajava tanto quando eu não tinha filho. Eu viajo tão pouco porque é um trampo, porque é caro, você não tem tempo. Uma viagem de 2 dias com filho não é igual uma viagem de casal de 2 dias. Não. Então, assim, é tão legal quando a criança curte aquilo que você faz. Minha filha falou com meu marido, papai, eu sonhei que a gente estava em casa curtindo. Aí meu marido falou, curtindo? O que é curtindo, Tereza? Ela, de boa. Pois é. Tava lá vendo e tal, lá em casa. Ou seja, as crianças começam a perceber os prazeres também nas pequenas coisas. Sim. Então, como eu fui criada assim, eu quero que eles tenham isso também, que é tão simples. E eles sentem tudo, né? Então, assim, você falando, eles te vendo ali num momento de presença e prazer, aquilo ali vira para eles uma verdade também dentro da rotina. Então, assim, eu acho que você falou as crianças precisam de muito pouco, né? E eu acho que isso é uma
Verdade. É uma verdade, mas que não é algo muito aplicado na nossa realidade. Você vê aí o excesso, né? Não só telas, mas estímulos e estímulos. Quando eu faço as coisas mais triviais com a Maitê, eu vejo assim, a retribuição do olhar dela é imediata. Assim, parece que ela agradece, assim, obrigada aqui por estar aqui colorindo comigo. Mais do que eu pegar ela e fazer qualquer coisa milaborante. É uma frase que eu gosto muito, que é no simples a alma descansa, né? E eu acredito demais. E uma coisa que eu falo também muito da maternidade, da criança, assim, que eu vejo muito isso através do olhar do meu filho, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e gosto desse lugar da criatividade. E as pessoas sempre falam assim, nossa, a Ju é muito criativa e tudo. E eu falei assim, gente, tem uma criança por perto. Tem uma criança por perto que vocês vão ver o que é criatividade. Porque aquilo ali é um poço de... Que é isso, é essa pureza, qualquer coisa que você conseguir revisitar as pequenas coisas através do olhar da criança, eu acho que isso foi das coisas mais bonitas que meu filho me trouxe, assim. Porque eram simples coisas que eu falava, nossa, eu não tinha olhado por essa percepção. E aí você fala, gente, mas é a percepção de uma criança de 5 anos, que provavelmente eu já tive. Você tá mergulhada na culpa. Você tá só pensando o que eu preciso proporcionar. Eu preciso isso, eu preciso aquilo. Gente, eu não preciso nada. Não preciso nada. Eu tô vivendo e vou viver do jeito que der. Eu tô amando. Eu estou Não preciso nada. Gente, estamos construindo uma imersão cada. Você precisa, assim, fez um compromisso, precisa ir. Né? Igual eu falo com os meninos, falo, olha, vocês precisam aprender que nós temos horário. Vocês precisam aprender que tem pessoas nos esperando. Isso eles precisam e eu preciso colocar para eles. O resto, não precisa nada. Preciso ter isso. Não precisa. Eu preciso ter tal coisa. Não precisa ter tal coisa. Olha quantas você já tem. Vamos fazer uma imersão do Reimpulsa com a Dani. Tá bem, vamos fazer. Meninas, eu puxando só um pouquinho de novo para a pauta profissional, uma curiosidade também que me veio aqui, Dani. A gente faz essa pergunta aqui várias vezes, né, para as nossas convidadas, e eu mesma, assim, por estar e vir da área, né, de recursos humanos, RH, e ver como é que é a questão do retorno da mulher né, pós a licença, como é que essa empresa recebe ela, como é que ela volta também, e aí a gente vai entrar depois em outros detalhes, mas você sentiu alguma diferença na Dani profissional antes e depois da maternidade? Como é que você se sentiu voltando, assim? Eu acho que a gente tem mais responsabilidade. Eu acho que você fica um pouco mais responsável com o que tá te norteando, com o jeito que você fala, com as coisas que você lida, porque, querendo ou não, seu olhar muda também. Você começa a ser uma pessoa diferente. Você começa a ter mais empatia de alguma forma. Você começa a olhar outras situações de um jeito mais carinhoso, mais materno, que antes você olhava simplesmente como profissional. Né? Eu acho que isso faz diferença. Você começa a ver de outra forma. Um colega numa dificuldade. Não, gente, mas todo mundo passa isso antes. Depois da maternidade, faz de que maneira talvez eu possa ajudar? Né? Não que a gente não seja assim sempre, né? Mas você começa a internalizar um pouco mais isso. Eu acho que o discurso muda e o comportamento da gente muda por estarmos mais maternais. É verdade. Né? Cirúrgica, concordo. E se eu pudesse acrescentar uma coisa também que eu vejo, né, assim, na minha experiência como gestora de RH, é que muitas vezes, para a empresa, tem aquele viés de é mãe, vai ter menos tempo, menos disponibilidade, não vai voltar com o mesmo gás. Não, a gente volta louca. Isso deveria ter no currículo, mãe, porque é um super poder, entendeu? Tipo assim, eu sou mãe, é a habilidade. É isso. Eu acho mesmo que em termos de tempo, eu acho que assim, o nosso tempo fica mais curto, de fato, se a gente quer fazer muitas coisas, por isso a gente fica muito mais ágil. Você consegue fazer muito mais coisa do que você faria antes. Exatamente. Né? Ô, Dani, a gente tem 3 perguntinhas que a gente faz para todos os nossos convidados aqui. E uma delas é, se você fosse descrever a Dani com uma palavra hoje, qual seria? Servidão. Bonita. Servidão. Lindo. Muito bonita. Esses dias eu participei de uma célula e a gente precisava, naquele momento, falar de algo que te descrevesse naquele momento. E uma amiga na hora olhou e falou, eu ia falar essa palavra para você. Porque por mais que você tenha amor, né, lealdade, amizade, doação, a servidão
é o que te faz ter sentido, eu acho. Sabe? Que sentido que eu tô... por que eu existo? Né? E assim, sem querer entrar no ponto religioso, mas todos nós viemos aqui para servir alguém em algum momento. Então hoje eu estou a serviço do meu trabalho porque eu acho que o meu trabalho transforma e melhora a vida das pessoas, sabe? Eu quero trabalhar mais em determinado projeto porque eu acho que eu posso servir melhor meu colega. Eu estou a serviço dos meus filhos para que eles tenham um mundo melhor, porque lá na frente são eles que vão estar perto de mim quando eu for velha. Então eu quero que eles entendam o que é a servidão, para que quando eles forem adultos, eles pensem dessa maneira também, porque eu acho que é extremamente digno você servir alguém. E não é servir querendo nada em troca, é servir pelo servir, né? Para você, como diz meu marido, você faz a sua parte. Você dormir com a sua cabeça tranquila, não tem dinheiro que pague. É verdade. É isso mesmo. E eu acho que só fazendo um adendo de novo, né? Eu acho que quando a gente consegue colocar isso ali nos nossos pilares mesmo, que é a família, que é o nosso trabalho, eu acho que a gente consegue ver um propósito que as pessoas tanto buscam aí, né, hoje em dia, que é justamente isso, assim, eu vim para algum motivo, qual que é, né? Quando eu descubro esse meu motivo, eu consigo colocar isso ali, né, no meu trabalho, nos meus filhos, na minha família, nos meus amigos, enfim, tudo fica muito mais com sentido, Que conselho você deixaria para as mães que estão em busca desse reencontro? Escute. Eu acho que é a escuta. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas o que você quer fazer? Nossa, não sei. Eu sei o que eu não quero fazer. Já é um começo. Só eu sei o que eu não quero Ótimo fazer. começo. Né? Então, assim, saber o que não quer fazer já é ótimo. Que aí, quem sabe, no meio desse baú, você vai encontrar o que faz sentido, né? Então, eu acho que é dificílimo isso, né? Você falar para a pessoa, no meu caso, que sou uma mulher prática, você fala assim, tenta ter mais leveza. Não, gente, eu não sou, né, anjo de candura, alecrim dourado, nada disso. Eu me estresso, eu fico nervosa, eu sou ansiosa, tem muitas coisas que me norteiam, né? Só que eu vou trabalhando dia a dia para que isso não seja a pauta da minha vida. Porque eu sei que de maneira leve vai ser bem mais gostoso. Então, assim, é tentar não sentir tanta culpa. Eu fiz o que foi possível hoje. É um dia de cada vez. É igual Alcoólicos Anônimos. Por hoje, só por hoje eu dei conta. Só por hoje eu surtei, amanhã não vou surtar. Hoje eu gritei com meus filhos, amanhã eu vou tentar ser mais tranquila. Vou tentar abordar de outra forma. Então, assim, é uma leveza que você tem que encontrar ali para você se reencontrar. Porque se você continuar só absorvendo o que não está dando certo, nunca vai dar certo. Isso aí. E agora, para as mulheres que ainda não são mães e que estão tentando, qual conselho você deixaria para elas? Coragem. Coragem, porque a hora vai chegar e todos os desafios que a gente já enfrentou, você vai enfrentar. Entendeu? Então, assim, e acreditar, eu acho que a maternidade, a gente só pode falar dela quando a gente experimenta, né? A gente respeita quem não quer ser mãe e tudo, a gente respeita aquelas que querem muito. E isso eu acho, né? Porque eu experimentei a maternidade, vai te trazer coisas maravilhosas que você jamais pensou sentir. Mas tudo também tem sua hora. Então, espere em Deus que vai chegar. Amém, é isso. Eita, Dani. Bom, gente, ficaríamos aqui conversando, né, horas e horas. A pauta maternidade é algo que a gente adora falar, e principalmente quando a gente fala de mulheres que nos inspiram. Mas queria agradecer sua presença. Eu que agradeço. Principalmente por me ver, assim, num outro lugar dessa mulher, dessa mãe que ainda se culpa bastante, que ainda absorve bastante dessas exigências que são colocadas. Então, assim, foi muito importante. Foi uma palavra necessária que eu precisava ouvir. E aí vou tentar focar mais na leveza e menos... Eu que agradeço, gente. E abstraia, tá? Abstraia, porque é o seguinte, você tem que dormir pensando que você fez o melhor que você pôde. Que você foi a melhor mulher que você pôde ali para sua família, para sua filha. Sua filha está bem alimentada, sua filha tem escola, sua filha está dormindo numa cama confortável. E você fez o melhor, mesmo que você em algum momento tenha se tirado de cena, né? Você abriu mão de algo para você, para ela.
Quando meus filhos estão dormindo, todas as noites eu falo, obrigada, Deus. Obrigada porque você me capacitou para esse dia. Venci mais um dia. É isso. Falso osso, venci mais Isso. E sem culpa, porque eu acho que a culpa, ela estraga tanto o nosso dia. Ela leva. No... Ela te consome, né? Então, é isso. Eu que agradeço. E que mais mulheres possam ocupar espaços com autenticidade, mas sem deixar de se escutar nos bastidores da vida. E que o reencontro com quem somos, de verdade, aconteça mesmo nos dias em que a luz no estúdio apaga. Mas a de casa, do coração, continua acesa. Dani, muito obrigada. Dani. Foi um prazer. Eu que agradeço receber vocês, compartilhar com vocês esse espaço que é tão especial. E com outras mulheres aí, que eu acho que ouvindo um pouquinho de história todo dia, quem sabe, né? É isso mesmo. Então elas consigam se libertar, né? Dessas culpas, desses pesos que a gente muitas vezes carrega sem necessidade. E se reimpulsionar. É isso. Exato. E se você conhece uma mãe que está equilibrando pratinhos, buscando presença e querendo se ver com mais afeto, compartilhe esse episódio com ela. Muito obrigada. Obrigada, gente. Dani. Obrigada. Dani, foi um prazer. Nossa, eu que agradeço. Vocês contem comigo sempre. Você é necessária para a sociedade. Ainda bem que você está no E olha que eu não lugar de fala mesmo. sério. Gente, quando eu olha, falei da gente filho, pensar dois no meninos, três mercado, cachorros. quem impulsa com você. 2 meninos, 3 Aqui. cachorros, marido. Mas Não, pode esse é falar. o último ritual que a gente tem de apagar a velhinha. Pra Ah, é você. verdade. Tá, eu que apago? Pode Você soprar. que apaga. Pra que essas chamas sigam Essa chama não acesas. apaga, não. É.